Fala, galera, como vocês estão? Que noite incrível para o torcedor corintiano. O Corinthians foi até Curitiba e conseguiu um resultado daqueles que fazem toda a diferença numa Copa do Brasil. Uma vitória fora de casa, por 1-0, diante do Atlético Paranaense, que coloca o time numa posição muito confortável para a partida de volta. É o tipo de triunfo que mexe com a moral do grupo e deixa fiel sonhando alto. E olha que não foi um jogo simples, teve drama, teve jogador saindo machucado, teve falha defensiva que assustou, mas também teve a estrela da molecada brilhando, teve atuação de gala do goleiro e uma estratégia certeira do Dorival Júnior, que conhece esse torneio como poucos. O Corinthians mostra um desempenho completamente diferente na Copa do Brasil se comparado ao Campeonato Brasileiro. Enquanto no Nacional a equipe ainda patina, na Copa o time tem 100% de aproveitamento. Já foram 2 vitórias contra o Novo Horizontino, 2 vitórias contra o Palmeiras e agora essa diante do Furacão. Não é pouca coisa. Dá para ver claramente que existe um plano, que o time se prepara de forma diferente para esses duelos eliminatórios, muito mais estratégicos. E quando você tem no comando um treinador tricampeão da competição, que já levantou a taça com Santos, São Paulo e Flamengo, dá para entender por que esse Corinthians vai tão bem nesse contexto. Mas não vamos fingir que foi moleza. O jogo em Curitiba teve momentos tensos. O Atlético, mesmo com suas fragilidades, conseguiu incomodar bastante. A defesa corintiana sofreu, principalmente pelo lado direito depois que o Mateuzinho precisou sair com dores. E aí, amigo, quando entrou o Félix Torres, a coisa complicou. O equatoriano, que até tem nome de seleção, não passa segurança nenhuma. Foi facilmente envolvido, perdeu o posicionamento, ofereceu espaços perigosos e quase comprometeu todo o trabalho. É o tipo de jogador que, por mais disposição que mostre, simplesmente não consegue manter o nível que o Corinthians precisa nesse momento decisivo. A paciência da torcida já estourou, e com razão. Antes disso, no entanto, o Mateuzinho vinha fazendo uma partidaça. Ele é incansável, corre o campo inteiro, marca, apoia, se apresenta. No lance do gol, foi dele a jogada decisiva, recebeu em velocidade, encarou a marcação, chegou na linha de fundo e deu um passe açucarado para o Guinegão, um menino de 18 anos que está vivendo um momento iluminado. Terceiro jogo consecutivo dele marcando com a camisa do Corinthians. É impressionante como a base, muitas vezes negligenciada, mostra que a solução pode estar em casa. Quantas chances não foram desperdiçadas insistindo com jogadores como Romero ou Tales, enquanto esse garoto aguardava a oportunidade. Agora ele entrou, mostrou personalidade, tem presença de área e não se esconde. A diferença é gritante. E se o Guinegão foi decisivo lá na frente, lá atrás quem garantiu o placar foi Hugo Souza. Que atuação do goleiro! Foi convocado para a seleção e mostrou exatamente por quê. Defendeu falta difícil, saiu bem em cruzamento, e no lance mais perigoso do jogo fez um milagre numa cabeçada a queima-roupa do Patrick. Se aquela bola entra, o Corinthians voltaria para São Paulo com um empate que mudaria completamente a narrativa. Mas Hugo estava lá, seguro, firme, sem dar rebote. É daquelas atuações que fazem o torcedor ter confiança de que o time está protegido quando a coisa aperta. O Dorival também merece crédito. O treinador mexeu bem no segundo tempo, quando percebeu que precisava dar mais dinâmica ao meio-campo. Tirou o Charles, que fazia uma partida terrível, errando passes fáceis, entregando bolas para o adversário e sem conseguir dar ritmo ao jogo. Colocou o Kaká e também acionou o Vitinho, que entrou voando. O garoto ficou muito tempo sem atuar, mas tem qualidade, visão de jogo, consegue segurar a bola e achar os espaços. Foi dele a inversão de jogo espetacular que encontrou Mateuzinho livre no lance do gol. Essa mexida mudou o panorama, deu ao Corinthians mais presença ofensiva e equilíbrio defensivo com a linha de 3 zagueiros. É importante destacar que não foi apenas resultado. O Corinthians mostrou, em vários momentos, um futebol inteligente, adaptando-se às circunstâncias. No início, tomou as rédeas do jogo, controlou a posse de bola, chegou a ter 80% de domínio nos primeiros 15 minutos. Depois, quando o Atlético cresceu, o time soube sofrer, contou com o goleiro e não se perdeu emocionalmente.
Essa maturidade é fruto de trabalho. Dorival sabe que a Copa do Brasil é traiçoeira, qualquer vacilo pode custar caro, e por isso arma a equipe para jogar conforme a necessidade do momento. O problema maior continua sendo a instabilidade de algumas peças. O Bidon, por exemplo, tem qualidade, se movimenta, se apresenta, mas ainda falta aquele tempero, aquela ousadia para arriscar mais, chutar de fora da área, arriscar passes decisivos. O Charles, como já falei, esteve muito abaixo, prejudicando a saída de bola. Já o Garro, mesmo não estando 100% fisicamente, se entrega demais, luta, corre, tenta tudo. Ele é o motor desse meio-campo. O cara joga no limite, disputa a bola como se fosse a última, e isso contagia o time. Do outro lado, o Atlético até reclamou de um gol anulado, mas a arbitragem acertou. O jogador deles claramente toca a bola com a mão antes de servir o companheiro que chutou. Pode até ter sido involuntário, mas a regra é clara: se usar a mão para construir a jogada, não vale. Então não tem muito o que contestar. Além disso, teve gente pedindo expulsão do Mateuzinho, mas sinceramente, exagero. Foi um jogo duro, sim, com faltas e choques, mas nada além do normal para uma quartas de final de Copa do Brasil. Agora a decisão vai para a Neoquímica Arena, no dia 10 de setembro, e o Corinthians tem a vantagem de jogar por um simples empate para garantir vaga na semifinal. O Atlético precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar direto, ou por 1 para levar a disputa para os pênaltis. A situação é bem favorável. O torcedor já começa a imaginar o que pode vir pela frente. Quem sabe um confronto contra o Cruzeiro, que abriu vantagem contra o Atlético Mineiro. Mas isso é papo para depois. O foco agora é confirmar em casa e manter essa chama acesa. E quando a gente fala da evolução do Corinthians, não dá para deixar de destacar como o time vem se organizando mesmo em meio a toda a turbulência fora de campo. Apesar das crises políticas, das mudanças e das incertezas com a presidência e com contratos importantes, o Corinthians mostra um equilíbrio admirável dentro de campo. O clube consegue colocar jovens no time principal, criar alternativas ofensivas, proteger a defesa e ao mesmo tempo manter a competitividade. É visível que o Dorival Júnior entende cada detalhe do que ele tem à disposição e, mais do que isso, sabe como extrair o máximo desses jogadores. A entrada de Vitinho, por exemplo, foi uma jogada de mestre. O garoto estava sem ritmo, sem jogar por mais de 2 meses, mas mostrou que pode ser peça-chave no meio-campo, tanto na articulação quanto na transição ofensiva. Ele oferece profundidade, velocidade de pensamento e habilidade de finalização, tudo o que o Corinthians precisava naquele momento do jogo. É impossível não falar do Guinegão. O menino vive um momento raro, daqueles que a torcida gosta de ver. Terceiro jogo consecutivo marcando gol, demonstrando frieza na finalização, posicionamento de ataque e leitura de jogo que vão muito além de seus 18 anos. E o mais impressionante é que ele conseguiu superar a pressão de um jogo decisivo fora de casa, com estádio cheio, torcida adversária vibrando e cobertura de marcação intensa. É daqueles jogadores que surgem para mudar a dinâmica de um time, e é exatamente o que o Corinthians precisava. A base mostrando que não só existe talento, mas que também pode ser solução estratégica, algo que muitas vezes é negligenciado nos clubes grandes. O Mateuzinho também merece destaque, porque sua atuação foi de outro nível. Ele é incansável, percorre o campo inteiro, participa da construção do jogo, ajuda na marcação e ainda consegue ser decisivo ofensivamente. No lance do gol, ele apareceu como um ponta-ala, chegou à linha de fundo e deu aquele passe preciso para o Guinegão. Mas não foi apenas no gol que ele se destacou. Durante toda a partida, ele ofereceu alternativas pelo lado direito, buscou infiltrações, cobriu espaços defensivos, e mesmo cometendo algumas faltas por excesso de intensidade, mostrou uma evolução tática e técnica clara. É um lateral que tem muito potencial e que, se continuar assim, pode se tornar um dos melhores do país nos próximos anos. Do lado esquerdo, o Matheus Bidu complementa essa dinâmica de ataque e defesa. Ele tem uma presença constante pelo flanco, sabe quando apoiar e quando se recolher, e oferece ao time uma amplitude fundamental. Dorival Júnior consegue, com essas peças, equilibrar a estrutura da equipe.
Ele protege a defesa com 3 zagueiros quando necessário, libera os alas para o ataque, e ainda consegue criar oportunidades de gol com inversões de jogo rápidas e precisas. É um trabalho de estratégia de alto nível, pensando jogo a jogo, minuto a minuto, e isso se reflete diretamente no desempenho do time. No meio, o Corinthians ainda sofre com instabilidades. Charles teve uma atuação muito abaixo do esperado, errando passes simples e deixando buracos que poderiam custar caro. Bidon, mesmo apresentando qualidade técnica, precisa arriscar mais, ousar na criação, finalizar mais e assumir a responsabilidade nos momentos decisivos. Mas o que salva o time são jogadores como Garro. Ele corre, luta, se entrega, não mede esforços para ajudar a equipe e muitas vezes compensa falhas de companheiros. Garro é aquele jogador que você percebe que joga pelo coletivo e não apenas pelo desempenho individual. É inspirador ver um atleta desse nível se sacrificando dessa forma, ainda mais quando o time tem desfalques importantes. Defensivamente, Hugo Souza fez uma atuação espetacular. Ele segurou o Corinthians em momentos críticos, principalmente no segundo tempo, com defesas que evitaram o empate e garantiram a vantagem fora de casa. A segurança que ele transmite à equipe é fundamental. Em lances de pressão, ele não só defende, mas também organiza a saída de bola, dá confiança aos zagueiros e ajuda a equipe a respirar. Um goleiro de alto nível, que faz a diferença em competições eliminatórias como a Copa do Brasil. O jogo em si teve momentos de tensão. O Atlético Paranaense tentou equilibrar a posse, aproveitou espaços nas transições e buscou explorar falhas, especialmente no lado direito da defesa corintiana após a saída de Mateuzinho. Mas o Corinthians resistiu, mostrou inteligência tática e soube administrar a vantagem. Cada decisão de Dorival, seja tirando Charles ou acionando Vitinho, foi fundamental. Ele soube ler a partida, ajustar o time, cobrir espaços e liberar o ataque quando necessário. É um treinador que entende de competição, sabe como lidar com jovens talentos e como explorar a experiência de jogadores mais maduros. E se a gente falar de alternativas, o banco do Corinthians começa a ganhar valor estratégico. Hoje, não é apenas sobre quem começa jogando, mas sobre quem pode entrar e mudar o jogo. Guinegão, Vitinho, Yuri e Memphis são opções que permitem ao time variar taticamente sem perder qualidade. Isso é vital em uma temporada longa, com jogos de quarta e domingo, onde a rotação de elenco é necessária. A qualidade de cada substituição faz diferença, e o Corinthians hoje tem essa capacidade. Além disso, a organização do clube dentro de campo reflete um trabalho administrativo bem feito. Mesmo com questões políticas e financeiras, o Corinthians consegue montar uma equipe competitiva, equilibrar jovens da base com jogadores experientes e ainda planejar estratégias de mercado que impactam diretamente no futuro do clube. Um exemplo é a negociação do naming rights da Neoquímica Arena, discutindo valores que podem chegar a 700 milhões por 10 anos. Isso não apenas quita dívidas, mas garante sustentabilidade e segurança para o planejamento esportivo. É a prova de que, mesmo em meio à turbulência, o Corinthians consegue se estruturar e pensar grande. E por falar em planejamento, Dorival Júnior parece estar encontrando o equilíbrio perfeito entre risco e segurança. A equipe consegue jogar ofensivamente, explorar os jovens da base, manter a defesa sólida, ter goleiro seguro e alternativas táticas no banco. Ele consegue extrair o melhor de cada jogador, sabendo quando apostar na molecada e quando recorrer à experiência. O Corinthians hoje não é apenas um time que corre atrás da bola, mas um time que pensa, organiza, planeja e executa. Os próximos desafios serão decisivos, e o Corinthians já mostra que pode competir em alto nível. O foco agora é confirmar a vantagem em casa, diante da torcida, e garantir a vaga na semifinal. Mas a evolução do time vai além disso. A equipe mostra organização, disciplina tática, qualidade técnica, talento jovem e experiência de comando. É um Corinthians que inspira confiança e esperança. A Fiel tem motivos para acreditar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Alan Patrick fechou com o Corinthians, e a notícia rapidamente se espalhou pelos corredores do futebol brasileiro, causando um verdadeiro rebuliço entre torcedores e especialistas do setor.
O que parecia improvável há algumas semanas, agora se tornou realidade. O meia, que vinha sendo apontado como peça fundamental do Internacional, decidiu trocar o Beira-Rio pelo Timão. Nos bastidores, comenta-se que a negociação foi conduzida com extrema discrição, quase às escondidas, para evitar qualquer tipo de atrito público com o clube gaúcho, mas a repercussão negativa foi inevitável. Os torcedores colorados, conhecidos por sua paixão intensa, se sentiram traídos, e a sensação de perda de um craque, que poderia ser o diferencial da equipe para a temporada, deixou o ambiente no Beira-Rio carregado de tensão. Enquanto isso, a diretoria do Corinthians comemorava nos bastidores, sabendo que a chegada de Alan Patrick representa não apenas um reforço técnico, mas também uma mensagem forte ao mercado. O Timão está disposto a investir pesado e atrair talentos que poderiam brilhar em outros clubes, mostrando que sua capacidade de negociação continua afiada e competitiva, em busca de resultados que mantenham o clube na elite do futebol nacional e, quem sabe, mais próximo de conquistas internacionais. A transferência de Alan Patrick para o Corinthians é tratada como um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol, e a repercussão não se limita apenas ao Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a torcida alvinegra vibra com a perspectiva de contar com um jogador que combina experiência, técnica refinada e capacidade de decisão em momentos cruciais. Fontes próximas ao jogador sugerem que a escolha pelo Timão foi motivada não apenas pelo projeto esportivo, mas também pela estrutura do clube, que oferece condições ideais para desenvolvimento e manutenção do alto rendimento. O que antes parecia improvável, transformou-se em uma narrativa de urgência e estratégia, onde cada movimento é calculado para fortalecer a equipe e manter o Corinthians competitivo tanto no cenário nacional quanto no internacional. Por outro lado, o Internacional sente o impacto da perda, pois Alan Patrick era visto como uma peça central para manter a coesão tática e liderar a equipe em momentos decisivos. O clima de traição é palpável entre os torcedores colorados, e o episódio deve repercutir nos próximos jogos, com olhares atentos sobre como o clube irá reagir à saída de um jogador que, em pouco tempo, já se consolidava como referência técnica e emocional dentro do grupo, aumentando ainda mais a expectativa em torno da temporada. O que torna a negociação ainda mais intrigante são os detalhes sobre a condução do processo, que teria sido marcada por sigilo extremo, encontros discretos e conversas estratégicas entre representantes do jogador e do Corinthians. Segundo fontes não oficiais, o Timão monitorava a situação há meses, aguardando o momento certo para agir e garantir a contratação antes de outros clubes perceberem a oportunidade. A sensação de surpresa é algo que ainda ecoa entre jornalistas e comentaristas, que destacam a ousadia da diretoria alvinegra em concretizar um negócio que muitos consideravam improvável. Além disso, há rumores de que a decisão de Alan Patrick envolveu fatores pessoais e profissionais, incluindo o desejo de encarar novos desafios em um ambiente competitivo e a perspectiva de brilhar em um clube com projeção continental. Enquanto isso, no Beira-Rio, os dirigentes se veem em uma situação delicada, tentando explicar à torcida como um jogador de tanta importância pode optar por seguir outro caminho, deixando no ar um clima de incerteza sobre futuras negociações e sobre a capacidade do Internacional de manter seu elenco competitivo frente a interesses externos e propostas atraentes que surgem de clubes com grande capacidade financeira e ambição esportiva. Entre torcedores, a sensação de traição é um tema recorrente, especialmente nas redes sociais, onde debates acalorados tomam conta das plataformas. Os comentários variam entre críticas à postura do jogador, insatisfação com a diretoria que não conseguiu segurar a estrela e análise sobre o impacto que sua ausência terá no desempenho do time. Os fãs do Internacional destacam que Alan Patrick era visto como referência dentro e fora de campo, alguém capaz de organizar o meio-campo, criar jogadas decisivas e inspirar companheiros mais jovens, e que sua saída representa uma perda estratégica significativa. No Corinthians, a recepção é totalmente oposta, com torcedores celebrando a chegada de um atleta que pode ser decisivo na busca por títulos e consolidar o projeto do clube de forma ambiciosa. O clima de expectativa aumenta a cada treino e jogo teste, e especialistas analisam como o jogador se encaixará no sistema tático do Timão, enquanto jornalistas esportivos especulam sobre a próxima movimentação do mercado, imaginando se esta contratação abrirá espaço para novos rumores e contratações de impacto que podem transformar completamente o cenário do futebol brasileiro nos próximos meses.
Enquanto os ecos dessa transferência continuam reverberando, a narrativa de Alan Patrick e sua escolha pelo Corinthians se transforma em um capítulo repleto de intriga, emoção e especulação. Para o Internacional, a saída do craque é um teste à resiliência e à capacidade de adaptação do elenco, obrigando a diretoria a buscar soluções rápidas e eficientes para suprir a ausência de um jogador que tinha papel central. Já o Timão celebra uma vitória estratégica, adquirindo um atleta com habilidades técnicas que prometem elevar o nível do meio-campo, além de trazer experiência e liderança, qualidades que podem ser decisivas em partidas de alta pressão. Rumores apontam que outros clubes já monitoram a situação, atentos à movimentação de Alan Patrick e à forma como o Corinthians irá integrar o jogador em sua dinâmica de jogo, o que alimenta um burburinho constante no futebol nacional. A expectativa é de que, com a chegada do meia, a temporada do Timão ganhe contornos mais ambiciosos, enquanto o Internacional terá de se reinventar rapidamente, lidando com a sensação de perda e a pressão da torcida, que exige respostas imediatas e resultados consistentes, transformando essa transferência em um episódio marcante e cheio de repercussões que deve dominar a pauta esportiva nas próximas semanas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!